nessa época, algumas coisas bastante sugestivas podem ser apreciadas. Uma delas é nós observarmos o ipê amarelo, essa época em que eles florescem e como florescem. E outra, às 3 da madrugada, mais ou menos em torno dessa hora, eu sou acordado gostosamente por um sabiá que mora em frente do meu apartamento. E ele canta bem próximo da minha janela. Muitas vezes as pessoas reclamam, puxa, vê se essa é a hora de sabiá cantar, vem me acordar. Mas quando ele faz isso, eu agradeço, ouço cantar e depois ainda dá para dormir mais um pouco, mas mais aliviado, portanto. Muito bem, o tema que eu vou discorrer hoje, eu coloquei como título: Caridade é amor em ação. Fora da caridade não há salvação. Este imperativo se contrapõe a um outro: fora da igreja não há salvação. Mas ao considerarmos que fora da caridade não há salvação, fica claro que entre nós e Deus não há intermediários. Nós podemos nos comunicar diretamente com o Pai, nosso Criador. Enquanto que o outro, a respeito da igreja, se coloca numa condição intermediária entre nós e Deus, especialmente com o propósito de nos salvar. Salvar do que exatamente? Eles nos esclarecem que nós somos portadores de um pecado original. Pecado esse sobre o qual nós não temos nenhuma responsabilidade, isso diz respeito à nossa ancestralidade, lá atrás alguém fez alguma coisa e que acabou determinando que os filhos de Deus trariam essa marca. Mas há um engano aí que nós podemos considerar ao não levar em conta de que nós somos um viajante já de muitas e muitas vidas. Eu suponho que pode ser que, inclusive, tenhamos participado da igreja em que diz que vai nos salvar. Mas em todas as encarnações que aqui nós passamos, aparentemente não houve o sucesso em relação à nossa salvação. Então, a cada vez que nós voltamos, nós estamos diante dessa possibilidade de que precisamos ser salvos. Mas aí vem a pergunta, mas realmente nós precisamos ser salvos? Porque nós também aprendemos de que nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem, à sua semelhança. Isso faz com que a nossa origem dá a seguinte identidade: nós somos criados simples e sem conhecimento. Entretanto, como a viagem que nos aguardava é uma longa viagem que se desdobra pelas encarnações sucessivas, certamente Deus deve ter preparado a nossa viagem de uma forma conveniente. E às vezes até nós podemos brincar um pouco com isso, que para essa longa viagem Deus preparou uma mochila. E nesta mochila ele colocou tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa viagem. Nenhum pecado. Ele colocou os nossos recursos, as nossas possibilidades, as nossas virtudes, para que pudéssemos trilhar essa nossa jornada com sucesso. Ora, se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós podemos dizer que esta bagagem que está na nossa mochila revela uma condição especial, uma condição de que nós somos criaturas divinas, porque somos portadores daquilo que nós encontramos no próprio Criador. Ora, certamente, se há alguma marca a registrar em nós, é a marca do nosso Criador. E qual seria ela? É da divindade. Portanto, nós temos esta condição. Aí eu pergunto, precisaríamos ser salvos do quê? Porque dentro dessa bagagem, absolutamente não existe nada que possa, de alguma forma, criar alguma preocupação em que nós precisássemos ser salvos. Entretanto, se nós fomos criados destituídos de conhecimento, a jornada que nós temos pela frente tem como propósito fazer com que nós possamos adquirir conhecimento. E o que seria adquirir conhecimento? Seria manifestar aquilo que nós temos em nossa divindade. E a nossa divindade apresenta todos os recursos, como eu já disse, que nós necessitamos para a nossa longa caminhada.
Mas aí o salvacionista talvez pudesse nos alertar. Muito bem, mas dentro dessa jornada longa, nós cometemos muitos equívocos. Mas será que nós precisamos ser salvos desses equívocos que nós praticamos ao longo da nossa caminhada? Eu disse que nós precisamos manifestar a nossa divindade. Nós podemos tomar um pequeno exemplo, uma pequena metáfora, que talvez possa ajudar a que nós possamos pensar um pouco sobre isso. Se nós considerarmos uma criança que começa a querer andar, ela vai realizar as suas experiências. Alguém poderia dizer, bem, a criança vai observar os adultos, as pessoas que estão à sua volta andando, e ela vai reproduzir aquilo que ela está observando. Sem dúvida, as crianças têm o hábito de reproduzir aquilo que elas observam. Entretanto, a capacidade de andar, ela não adquire dessa observação. A capacidade de andar está nela. E através das suas experiências, ela manifesta aquilo que está nela mesmo. E a mesma coisa nós devemos considerar em relação àquilo que representa a nossa divindade. Nós precisamos, através das nossas experiências, ir gradativamente manifestando, e de tal forma que possamos reconhecer a nossa real condição de criaturas divinas. Ora, uma criança, ao procurar exercitar a sua capacidade de andar, certamente ela não vai fazer isso de uma forma brilhante já nos primeiros passos. Ela vai enfrentar dificuldades, provavelmente vai cair, quem sabe terá alguns dos seus joelhos esfolados, não é verdade? Mas nós achamos isso perfeitamente natural, isso faz parte do aprendizado. Enquanto que, eu pergunto, e como é que é nós exercitarmos a nossa vida, especialmente procurando manifestar aquilo que é a nossa essência? Isso é uma tarefa em que nós possamos fazer sem cometer equívocos? Não, agora, inclusive, talvez nós pudéssemos adotar uma outra denominação, no lugar de equívocos, são tentativas sucessivas que nós vamos realizando, e a cada uma que nós realizamos, nós vamos fazendo melhor. Nós vamos caminhando de uma forma mais decidida, até adquirirmos a capacidade plena para que nós possamos exercitar a nossa capacidade. Então, muitas vezes, aí também nós nos paralisamos diante disso, querendo atribuir ao ser humano uma condição que não é a sua condição verdadeira, de que nós estaríamos mais voltados à prática do mal, porque as pessoas reconhecem nessas experiências que nós realizamos que ali nós estaríamos realizando o mal. Aí nós podemos perguntar, alguém conscientemente tem o propósito de fazer o mal? Eu acredito que não. Ela pode até não ter uma percepção correta ainda de qual é a melhor forma de se comportar, especialmente na convivência entre as pessoas. Mas, de qualquer forma, é bom sempre lembrar também que quando Jesus pede para que nós amemos o próximo, a menção que tem que ser entendida é amar aquilo que nós somos, criaturas divinas, e não aquilo que nós estamos fazendo. Porque se nós formos olhar as pessoas por aquilo que representa as suas experiências, certamente nós vamos ter dificuldade para encontrar ali motivos para amar as pessoas. E isso, inclusive, diz respeito a nós mesmos. Se nós formos por esse caminho, nós seríamos merecedores de amor? Certamente não, porque nós estaríamos fazendo a mesma coisa que os nossos irmãos costumam fazer. Mas o ensinamento de Jesus tem outra direção. É amarmos a criatura divina, que é encontrado em todos os filhos de Deus, que não são portadores de pecado original de forma nenhuma. São portadores, sim, como já frisei, de uma condição que testemunha a nós reconhecermos em nós aquilo que é Deus, a sua própria divindade. Mas aí no nosso caminhar, considerando que aquilo que nós necessitamos está aí na nossa bagagem, então a tolerância, a paciência, a criatividade, a capacidade de nós fazer uma série de coisas, está tudo aí. E nós vamos gradativamente exercitando isso, quer dizer, manifestando as nossas reais condições. Há, entretanto, um recurso que poderíamos entender como a síntese de tudo aquilo que nós temos, que constitui a nossa essência, que é o amor.
Isso significa que, em última análise, nós somos criaturas voltadas para a prática do amor. E, consequentemente, aí podemos indagar, mas como isso acontece dentro da nossa caminhada? Através das experiências que nós vamos realizando ao longo do tempo. E para não incumpridar muito a nossa conversa, eu diria o seguinte: a forma de nós manifestarmos essa capacidade de amor, nós vamos encontrar no exercício da caridade. Daí porque eu disse no início que hoje nós iríamos falar sobre a caridade. A caridade é o amor em ação.